Eu fui pra Cuba por causa de uma propaganda. Tá chocada? Essa é a verdade. Vim aqui esclarecer algumas coisas sobre esses meus vídeos que viralizaram dessa minha viagem pra Cuba. Tem muito achismo, muita fake news. Eu vou começar dizendo que o meu maior incentivo de ir pra Cuba foi uma propaganda que eu vi. Ninguém acorda do nada e decide comprar uma passagem pra ir pra lá. Não é assim que funciona. Tu já acordou hoje pensando em comprar uma passagem pra Cuba? Acho que não, né? Eu me seduzi tanto por aquela propaganda porque eu gosto muito de praia. Pra quem não sabe, Cuba é uma ilha no Caribe. E essa propaganda mostrou as praias maravilhosas, as pessoas, a cultura, e eu me encantei. Só que as informações básicas pra te ir pra lá não tem nessa propaganda. Claro que todo mundo sabe que Cuba tá passando por uma situação bem difícil, sanções. Só que no vídeo dessa propaganda, ninguém fala que Cuba só aceita dólar, euro e peso. São pouquíssimos os cartões que vai funcionar lá. É como se fosse uma roleta russa. Pode ser que o teu cartão aceite, pode ser que não. Ninguém fala nessa propaganda que o governo raciona a energia lá. Então provavelmente tu vai passar por um apagão. O que falam nessa propaganda é pra incentivar o comércio local. Se hospedar numa casa de um cubano. E pesquisando eu percebi que a acomodação em Cuba não é em qualquer site que tu vai achar. Então eu fui lá e conversei com a pessoa que fez essa propaganda. E aí, o que tu acha? Vai no Airbnb. Foi isso que essa pessoa falou. Pô, que legal apoiar o comércio local? Fechou. E tem muita opção lá. Só que a informação que não foi me passada é que se tu ficar na casa de um cubano local, tu vai ficar sem luz, sem água e sem internet. Não tem vídeo falando sobre isso, não tem informação falando sobre isso, ninguém me informou sobre isso. Tu sabia? Provavelmente não. Nisso também eu já tinha sido desafiada por um seguidor de ir pra lá e viver a realidade de um cubano. O que pra mim não é nenhum problema, porque todos os países que eu passo, eu mostro o lado bom e o lado ruim. Depois de organizar minha viagem, fazer toda a dinâmica, fazer o visto e autorização de entrada, tu precisa preencher um formulário também. Cheguei em Cuba. Chegando no aeroporto, eu senti que não ia ser só um perrengue de viagem. O buraco é bem mais embaixo, minha filha. Chegando na cidade, eu não acreditei no que eu tava vendo. Aquilo lá parecia uma zona de guerra. Parecia que eu tinha desembarcado na Ucrânia e não em Cuba. Eu fiquei tão chocada que eu mandei uma mensagem pra pessoa que fez a propaganda falando: olha, cadê aquela parte de Cuba que tu mostrou nos vídeos? Porque aqui eu não tô vendo nada disso. Outra informação que ninguém nos falou e eu tenho certeza que tu também não sabia, que $1 equivale mais ou menos 340 pesos cubanos. Só que se tu for trocar com os câmbios do governo, eles vão te dar menos da metade. Então se tu leva dólar pra lá, tu tem que caçar um câmbio clandestino pra poder pegar aí 340 pesos cubanos e não ficar perdendo dinheiro. Ninguém falou essa informação. Isso não tá na propaganda. Só que tem mais uma coisa aqui. Cuba é muito caro, tanto pro turista quanto pra população. Se tu tá reclamando do teu salário mínimo de CLT aí no Brasil, lá em Cuba o salário mínimo é menos de R$100 por mês. O salário mínimo deles, tu compra no máximo 2 bandejas de ovos. Acabou. É porque no Brasil também tem pobre e rico. Cuba não tem desigualdade. Cuba tem igualdade. É todo mundo pobre abaixo da linha da miséria. Tu sabia disso? Provavelmente não, porque se tu tá aí nos comentários comparando o Brasil com Cuba, é porque tu não sabia dessa informação. Então, resumindo, o nosso primeiro dia de viagem, a gente trocou os dólares que a gente tinha, comprou o que deu e praticamente passou fome. A casa da cubana, que a gente alugou justamente pra apoiar o comércio local, a gente descobriu lá que a partir das 4 da tarde não teria luz. No segundo dia, deu um apagão no país inteiro, que a gente ficou quase 20 horas sem se comunicar com a nossa família. Porque não tinha eletricidade, não tinha internet e, consequentemente, também não tinha água. E a pobreza em Cuba é nítida, até um cego consegue enxergar. A não sei que tu caminha assim, ó, e se faça de louco. Ai, mas todos os países têm, não sei... Não, tu tá falando isso porque tu nunca saiu do teu bairro, tu nunca nem viajou. Todos os países que eu já visitei, eu nunca vi nada parecido. Ai, Juju, mas tu não explicou das sanções, o embargo que Cuba sofre há muitos anos. No último vídeo que eu postei, eu falo toda a história de Cuba e por que o país tá desse jeito. Por algum motivo, essa plataforma não quer entregar meu último vídeo, então tá aqui, quem quiser assistir, é só entrar no meu perfil. Quando tu vive só na bolha de turista e não fura essa bolha pra entender a realidade de Cuba, é muito bom. Porque vocês têm que entender que as praias que o turista tem acesso, os cubanos não têm acesso. Eles não podem entrar. Eu não consigo romantizar isso, me desculpa. Pra te ter uma ideia, cubano não pode nem comer carne de vaca. Eles são proibidos. É só porco e frango. Eles têm que aceitar a situação que eles vivem, eles não podem nem reclamar. Obviamente, se tu botar uma câmera na cara de um cubano e perguntar pra ele se o país é maravilhoso, se tudo é muito bom, ele vai falar que é tudo muito bom, que eles são muito felizes, que é tudo maravilhoso. Porque se eles falar o contrário disso, eles vão presos. No final da viagem, eu fiquei tão indignada que no hotel tinha tudo pro turista, o turista esbanjando comida. A gente pegou comida, pegou papel higiênico, pegou sabonete, pegou shampoo, tudo que a gente pôde pegar do hotel pra distribuir na rua. E as reclamações que eu vi nos comentários só foram de brasileiro. Todos cubanos que viram os meus vídeos me mandaram mensagem agradecendo. Então o que eu quis mostrar nos meus vídeos são informações que nenhum outro vídeo passou. Pra te saber e ficar ciente do que tu vai ver quando tu chegar lá. Mas no Brasil isso também acontece no bairro tal. Ai, São Paulo já ficou sem luz não sei o quê. Eu não tô falando de um bairro, não estou falando de uma cidade. Eu estou falando do país inteiro. Toda a população. Pois é, gente, Jojo resumiu tudo. Acho que eu nem preciso falar mais nada.